Olá, pessoal! A semana que não tinha boas notícias tentou fingir que estava tudo bem quando saiu o corte de juros lá na zona do euro. Porém, saiu o payroll na sequência e não foi nada legal. Trouxe o mercado de volta à realidade e atingimos aí uma queda de 10% no ano. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro discutindo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, começando pelas notícias internacionais. Primeiro, a zona do euro, onde o Banco Central Europeu cortou os juros pela primeira vez desde 2019. Uma notícia muito boa, um sinal de que o mundo está se recuperando, que as coisas podem melhorar. Cortou 0,25, a taxa foi para 4,25, uma taxa bem baixa em relação aqui no Brasil. Mas não dá tanto espaço assim para a gente cortar, né? Ou será que dá? O mercado deu uma animada, o pessoal pensou que agora vai, a bolsa disparou na quinta-feira, veio o dia seguinte. O problema do Brasil tá aí, tá vindo o dia seguinte, tá vindo mais notícias. E a notícia que saiu foi lá dos Estados Unidos com o payroll. O payroll teve uma criação de 272 mil postos de trabalho em maio e o consenso era de 185 mil. O que aconteceu? Não foi legal, porque isso pressiona o quê? A inflação. A gente já falou disso, né? Mas vamos lá. Outras informações que veio junto com o payroll foi o salário médio, que subiu 0,4% aí a hora, importante isso também, o consenso era de 0,3%, ou seja, acima do consenso. Também teve aí a taxa de desemprego, que ficou em 4%, e o previsto era 3,9%. Já falei para vocês várias vezes, inclusive deixe aqui no comentário se você já viu, ou já ouviu falando sobre isso, né, o quanto que a situação nos Estados Unidos é complicada para baixar a inflação, uma vez que lá existe, sim, um pleno emprego, e quanto mais emprego tem e salários mais altos, que é um outro ponto muito importante dessa equação, mais difícil fica porque você tem mais demanda por consumo. Mais demanda por consumo, se a gente não tiver aumento de produtividade, mais inflação. Então, ou os Estados Unidos dão um jeito de ter um ganho de produtividade grande, ou vai ser muito difícil aí da gente ter uma redução da inflação e, consequentemente, mais difícil da gente ter um corte de juros. Uma opção que tem para os Estados Unidos é eles terem um aumento de juros aí para dar um susto na população, né, e aí tentar dar uma freada em tudo, mas eu não acho que vai fazer isso agora, até acho que o momento de ter feito isso era lá atrás, quando começou a subir a taxa de juros, eles tinham que ter sido mais fortes para poder ter dado um susto maior. Não fizeram, então agora a gente fica aí esperando cair os juros por lá, mas só vai cair mesmo quando o mundo inteiro se der uma organizada e aumentar aí a oferta de produtos para tudo, consumo lá de fora e tentar dar uma equilibrada nesse mercado como um todo. Então, passando aqui para a gente complementar, a gente vai falar do Ibovespa, que realmente o que teve de notícia que impactou o Ibovespa e fez ele fechar com uma queda de 1,09 na semana, chegando a 120.767 pontos. No ano, a queda de 10% foi essas notícias internacionais. Foi principalmente aí as expectativas de queda de juros. Isso que tem movimentado o mercado, tem dado uma situação, porque aqui no Brasil a gente já tem visto, principalmente para o Ibovespa, o tanto que está pesando a saída do investimento estrangeiro, já são mais de 35 milhões, então é importante a gente ficar de olho nisso aí, é bem pesado. Por fim, né, a gente tem outras informações aqui nacionais, que a gente tem a pesquisa Focus, que traz aí uma expectativa mais alta para o IPCA e para o IGPM, que é um ponto importante, e saiu o resultado do PIB do primeiro trimestre de 2024, uma alta aí de 0,8%, puxado principalmente aí em relação ao quarto trimestre de 2023, estava puxado principalmente pelo setor de serviços, que subiu 1,4%, lembrando que o setor de serviços pesa aí quase 70% do nosso PIB. O que puxou dentro de serviços mais foi o comércio, que teve um equilíbrio grande, mas eu já vou fazer um comentário sobre isso, presta atenção já, mas eu quero complementar falando aqui da agropecuária, que pesa aí menos de 10% do nosso PIB, que subiu 11,3%, e a indústria, que pesa aí cerca de 25%, caiu 0,1% aí, então a indústria indo muito mal, o PIB da indústria não foi bem. Mas o que eu quero falar ali da questão do comércio, que subiu 3%? É importante a gente lembrar, que eu quero até que vocês falem aí no comentário para mim se vocês acham que o PIB vai continuar crescendo ou não, mas é importante a gente lembrar que no curto prazo,
uma inflação mais alta pode contribuir para o aumento de PIB no curto prazo, porque no curto prazo a gente só tem uma parte do aumento de preço, que quanto maior o preço, obviamente, se vender o mesmo volume, vai ter aí um PIB maior, vai se movimentar o mesmo volume, mas o que acontece? No longo prazo, essa inflação mais alta vai impactar aí na demanda, e aí, obviamente, a demanda vai cair com esses preços mais altos, né? Então, mas no curto prazo, pode ser que seja isso que fez esse 0,8 surgir, esse comércio de 3% aí. Vamos ter que aguardar e ver como é que vai se confirmar, mas é um ponto importante da gente ficar de olho. Falando então, para a gente terminar mesmo o assunto, vamos falar dos fatos relevantes de mercado. Na verdade, eu trouxe aqui um fato só, porque eu acho que o foco dessa semana realmente fica na questão da expectativa de inflação e aí das taxas de juros, principalmente lá dos Estados Unidos. Mas eu queria trazer aqui para vocês um ponto que acabou vindo do meio político. Eu já falei que eu não gosto muito, mas de vez em quando a gente tem que trazer, né? Que é para o varejo. Então, você já deve saber a tão temida taxação das blusinhas da Shein, ou Shine, não sei como é que fala essa empresa, sinceramente eu não sei, mas, bom, foi aprovado aí a taxação de 20% em compras internacionais, abaixo aí de $50. Já era previsto, já tinha sido aprovado na Câmara, agora aprovou no Senado, falta a sanção presidencial, mas tudo parece que já está acordado para ocorrer. E o que é o grande ponto? Não está taxando só as blusinhas, esse é o primeiro ponto, está taxando tudo. Então, como está taxando tudo que vem lá de fora, que é de $50 para baixo, você tem bastante coisa aí que é negociada nos varejos. E, pensando nas empresas listadas em bolsa, tem bastante coisa aí nessa linha, né? Principalmente produtos para as classes mais baixas, tem bastante coisa interessante aí que o pessoal compra. Só que os preços aqui no Brasil não costumam ser só 20% mais baratos que os preços lá de fora dessas chinesas aí que a gente tem, e não é só a Shein, né? Tem diversas outras aí que o pessoal compra na internet. Os preços são bem mais baratos que só isso. Então, não vai resolver o problema, mas obviamente ajuda, porque talvez alguns produtos vão chegar num ponto de equilíbrio, que vai ficar mais ou menos a mesma coisa de comprar aqui ou lá fora, e talvez as pessoas comprem aqui até pelo tempo de entrega, mas não vai resolver o problema. Isso é importante, porque o que resolve o problema? Resolve o problema é trazer mais competitividade para a indústria nacional. Com isso, é redução de impostos aqui dentro, estímulo para as empresas aqui dentro de uma forma de desburocratização, porque não adianta você dar subsídio para algum setor específico, você tem que fazer de forma geral para a indústria como um todo crescer, porque é tudo uma cadeia e a gente precisa principalmente de mão de obra para essa cadeia toda girar. Mas, como não vai resolver o problema, a gente vai ter que ficar aguardando aí, mas o governo vai arrecadar um pouco mais, o que é importante para o lado fiscal, pode trazer algum certo alívio nessa questão. O lado fiscal tem esse ganho, por outro lado, a gente está vendo quem está pagando a conta. Uma boa notícia para o varejo brasileiro, mas não necessariamente uma coisa que vai ser bom aí para os brasileiros. Deixa aí no comentário o que você achou dessas informações, conta aí do varejo, o que você acha que vai acontecer, e até a próxima. Tchau, tchau.